Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de probabilidade e agora com o tópico de eventos independentes. Vamos lá compreender o que são eventos independentes. Como o nome sugere, dois eventos são independentes quando a probabilidade de ocorrência de qualquer um deles é a mesma, tendo ocorrido ou não o outro. Portanto, a probabilidade de ocorrer qualquer um dos eventos independe da ocorrência do outro. Bom, o que quer dizer essa definição aí de eventos independentes, né? Como nós estudamos na aula passada sobre probabilidade condicional, um evento dependia da ocorrência do outro, né? Como lá no caso das bolinhas sorteadas, né? Naquele sorteio no consórcio. Então, o B, no caso que seria um número maior do que 4, estava condicionado à ocorrência de ser um número par, que no caso era a interseção, certo? Então, o B só ocorria na interseção, tá bom? Então, aqui neste caso de eventos independentes, ele não importa, tá? Se um dos eventos tenha ocorrido ou não, certo? E nós vamos ver isso a partir de um exemplo. Então, eles não dependem um do outro. Bom, vamos ao exemplo. Uma urna contém exatamente 3 bolas de mesmo tamanho, indiferenciáveis pelo tato, e é uma azul, uma branca e uma vermelha. Elas são indiferenciáveis pelo tato, então significa que elas têm a mesma textura, tá certo? Um experimento consiste em retirar aleatoriamente 2 bolas dessa urna, da seguinte maneira. 2 bolas, tá, gente? Então, retira-se a primeira bola e registra-se a sua cor e devolve a bola para a urna, tá certo? Misturando as demais. Depois, retira-se a segunda bola e registra a sua cor. Bom, como só são 2 retiradas, né? Então, você vai aí fazer o seguinte. Primeiro, ele pergunta, né? Qual é a probabilidade de se obter a bola vermelha na segunda retirada? Na letra B, ele pergunta, sabendo que a primeira bola retirada não foi vermelha, qual é a probabilidade de que a segunda bola retirada seja vermelha? Bom, para nós resolvermos esses questionamentos, nós vamos considerar um espaço amostral E, onde os seus elementos nós vamos organizar em um par ordenado, x e y, onde o x é a primeira cor e o y é a segunda cor, certo? Das bolas retiradas. Então, por exemplo, nós podemos retirar a bola branca na primeira e podemos retirar a bola branca de novo na segunda retirada. Por quê? Porque nós retiramos a bola branca, registramos a cor, mas nós devolvemos a bola para a urna. Então, pode acontecer de novo de vir a bola branca na segunda retirada, certo? Mas pode ser que não aconteça isso. Pode ser que venha a bola branca na primeira e podemos retirar agora a azul na segunda retirada, ou branca e vermelha, ou podemos retirar a azul na primeira e a azul na segunda, ou ainda azul e branca, ou azul e vermelha, vermelha e vermelha, vermelha e azul, vermelha e branca, certo? Então, nós podemos verificar aí que nós temos essas possibilidades de acontecer essas retiradas, tá? Lembrando que esse X e Y é a primeira cor e a segunda cor, respectivamente.
Então, se você contar, você tem 9 elementos nesse espaço amostral. E aí, na letra A, pergunta qual é a probabilidade de se obter a bola vermelha na segunda retirada. Você observa que você tem, na segunda retirada, você tem o elemento BV, o V está na segunda retirada, o AV, que o V está na segunda retirada, e o VV, que também está na segunda retirada. Portanto, você tem aí, vamos chamar esse evento de B, e vai ter aí esses elementos, esses 3 elementos aí, certo? Então, o número de elementos de B é 3. Bom, aí nós vamos, como ele pergunta qual é a probabilidade de se obter a bola vermelha na segunda retirada, então nós vamos utilizar a definição de probabilidade para encontrar a probabilidade de B. Então, usando a definição, nós temos P de B, que é igual ao número de elementos de B, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, onde o número de elementos de B é 3 e o do espaço amostral é 9, e aí, simplificando, nós temos 1/3. Guarde esse valor, que a probabilidade de ocorrer, né, a bola vermelha na segunda retirada é 1/3. Guarde esse valor que nós vamos fazer agora uma comparação com a letra B, certo? Na letra B diz assim: sabendo que a primeira bola retirada não foi vermelha, qual é a probabilidade de que a segunda bola retirada seja vermelha? Bom, nós vamos retirar um evento que nós vamos chamar de evento A, onde nós não vamos ter bola vermelha na primeira retirada, certo? Observe que esses elementos aqui, ó, não são vermelhos, certo? Não tem a letra V aí inicialmente, certo? Então, sabendo disso, nós temos aí 6 elementos que não tem bola vermelha na primeira retirada. Isso é o evento A. Aí ele pergunta: qual é a probabilidade de que a segunda bola retirada seja vermelha? Veja só a proposta aí do problema, né? Sabendo que a primeira bola retirada não foi vermelha, qual é a probabilidade de que a segunda bola retirada seja vermelha? Então, você já percebe aí uma conexão, uma ligação entre as duas perguntas. Ele está condicionando a probabilidade que ele quer, que é de ser bola vermelha, né? A segunda bola retirada seja vermelha, mas ele está condicionando a primeira bola retirada não ser vermelha, certo? Então, aqui ele está fazendo uma probabilidade condicional, está condicionando o B a uma retirada de A, certo? A um evento A. Então, nós vamos agora para o evento B, que é colocar vermelha na segunda retirada. Então, indo lá no espaço amostral, nós retiramos esse evento B do espaço amostral, que é o BV, AV e VV, certo? Então, nós temos aí 3 elementos no evento B. Nós vamos perceber que há uma interseção entre o A e o B, tá certo? Que é quem? O BV e o AV, que eles estão aparecendo aqui exatamente no A, aparece o BV aqui e aparece aqui também, e o AV que aparece aqui e aparece aqui também. Então, essa é a interseção, ok? Então, desta forma, nós temos aí 2 elementos na interseção. E aí, como nós sabemos que ocorreu o evento A, né?
porque nós percebemos essa ligação quando ele faz essa pergunta, qual é a probabilidade que a segunda bola retirada seja vermelha, dado que a primeira bola não foi vermelha, né? Então, nós percebemos aí uma conexão entre essas duas coisas. Então, quando há uma ligação, uma dependência, significa que o B só pode ocorrer na interseção, que foi o que nós vimos lá em probabilidade condicional. Então, como nós vimos na probabilidade condicional, a probabilidade de ocorrer B, dado que A já ocorreu, vai ser igual ao número de elementos da interseção sobre o número de elementos de A, certo? Lembrando que esse espaço amostral, aquele completo lá, foi reduzido ao evento A, que agora o B está condicionado ao evento A, certo? Então, neste caso, nós vamos ter aí o número de elementos da interseção, que é 2, e o número de elementos de A, que é 6. Simplificando, fica também 1/3. E aí, nós podemos perceber o seguinte, eu pedi para vocês guardarem aquele resultado da probabilidade de B, tá? Que era 1/3. E aí você percebeu que na letra B, mesmo ele fazendo essa condição do B sendo dependente aí do A, né? Estando ligando ao A, vai dar a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. O B, né? Utilizando apenas aí a formazinha da definição de probabilidade, certo? Então, quando isso ocorrer, significa que os eventos são independentes, tá certo? Bom, então a partir daí nós podemos ir à definição realmente de eventos independentes, tá bom? A partir de toda essa compreensão. Sejam um espaço amostral E, finito e não vazio, e dois eventos A e B de E. Dizemos que A e B são eventos independentes se e somente se a probabilidade condicional é igual à probabilidade de B, certo? No caso aqui, só uma atençãozinha. Quando é B, que depende da ocorrência de A, aqui também, nesse caso, veio o B primeiro, então aqui vai ser igual a P de B, ok? Então, significa que a probabilidade de B, dado que A ocorreu, é igual a P de B. E também acontece o contrário, né? O A pode estar condicionado ao B. Quando isso acontece, o Azinho vem primeiro e isso é igual à probabilidade de A, ok? Desta forma, nós podemos tomar algumas notas, tá? A primeira é quando a gente prova que P de B condicionado a A, né? Dado que A ocorreu é igual a P de B, então vai acontecer que P de A, dado que B ocorreu, é igual a P de A, certo? Então, se isso acontece, basta que uma seja verificada, que a outra também se verifica, tá certo? Veja, se acontecer isso, é porque acontece isso, ou seja, os eventos são independentes. A segunda nota, nós dizemos que dois eventos são dependentes se a condição que nós vimos agora não for obedecida, certo? Se não é obedecida, se essas duas situações não é obedecida, então esses eventos são dependentes e não independentes, tá certo? Então, nesse exemplo que nós tivemos, né? Se não houvesse a reposição da bola retirada, certo? Nós teríamos que a probabilidade de ocorrer isso seria diferente aqui, tá certo? Então, seria diferente e, nesse caso, os eventos seriam dependentes.
E a terceira nota, né? Nós podemos ainda pegar o mesmo exemplo. Esses dois eventos, ele tem interseção não vazia. Ou seja, acontece uma interseção entre os dois conjuntos A e B. Então, se nós dissermos que dois eventos são independentes, não significa dizer que eles são mutuamente exclusivos. Lembrando que são eventos mutuamente exclusivos. É quando eles não têm interseção entre eles, tá certo? Então, neste caso, eventos independentes é uma coisa, eventos mutuamente exclusivos é outra coisa, tá certo? Então, eventos mutuamente exclusivos não têm interseção e eventos independentes têm interseção, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, envie no WhatsApp que a gente estuda juntos, tá certo? Um abraço a todos e bons estudos.